hoje o Ramon vai falar sobre a saúde dos olhos, né? Olha que tema importante, olha que tema interessante, né? Acredito que vai servir de orientação para muita gente. Vem para cá, Ramon. Bom dia. É um prazer te receber ao vivo aqui no programa. Seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano. Obrigado, né? O prazer é todo meu. O prazer é estar aqui trazendo dicas de saúde natural e hoje, como você adiantou, sobre os olhos, viu? Às vezes a gente, né, sabe das prevenções, sabe que temos que procurar um oftalmologista de vez em quando, mas o que fazer no dia a dia para termos uma boa saúde, quase ninguém sabe. É um prazer imenso sempre receber o Ramon aqui para falar de saúde para você, né? Por isso que o telefone está aí na tela, 99326228, é o telefone que você pode participar, porque o Ramon também vai responder a sua dúvida, a sua pergunta, né? A gente até brincava antes de iniciar a entrevista, né? Que é inevitável aí, né, Ramon? A situação aí, principalmente, ter que usar o óculos, que é muito comum, né? Com o passar dos anos é uma situação que acontece mesmo, né? Mas tem como você prolongar isso, né? Ter prevenção, né? Com certeza, né? Na verdade, popularmente conhecido como vista cansada, né? A partir dos 37 anos de idade, já é possível as pessoas terem essa dificuldade de perceber, né, letras, pequenos objetos de perto, né? E, às vezes você tem que afastar inicialmente para poder enxergar melhor e futuramente você vai precisar de um óculos mesmo para poder enxergar. Esse problema é um problema, na verdade, muscular, sabe, Flaviano? Com o passar do tempo, nessa época, o músculo, né, os músculos dos olhos perdem a capacidade, né, de fazer com que eles eles não vão convergir mais com facilidade para dentro. E por isso a dificuldade da gente enxergar o que está perto. Hoje existe a fisioterapia dos olhos, né? Existem os fisioterapeutas que vão fazer os exercícios adequados e poder prolongar aí esse período, né? De 37, retardar aí até os 50 e poucos anos, para que você consiga enxergar sem a ajuda dos olhos ou com um grau menor. Mas, para além desse problema, existem outros problemas que são mais preocupantes. E é o que eu chamo a atenção hoje nesse tema de saúde dos olhos. Claro que procurar o oftalmologista periodicamente é importante para saber como é que está a saúde dos seus olhos, como é que está aqueles detalhes que só o oftalmologista vai saber, né? Temos também os profissionais optometristas que também fazem uma avaliação mais básica aí dos olhos, né? Que é a avaliação ali, por exemplo, da pressão do olho e pode prevenir diversas doenças ali, inclusive hereditárias. Mas é importante entendermos, né, alguns fatores. A exposição dos olhos a ambientes muito secos, né? A exposição dos olhos a ambientes que tem ali uma certa poluição, poeira, pode atrapalhar os nossos olhos. Por isso, essas dicas de hoje são valiosas. Primeiro ponto, a vitamina A é a vitamina amiga dos olhos. Então, todos os alimentos, né? A cenoura é uma campeã aí dos alimentos mais conhecidos como fonte de vitamina A, mas nós temos diversos outros alimentos, frutas, verduras, legumes, que são ricas em vitamina A. Então, escolher esses alimentos é importante para a gente preservar uma saúde dos olhos. Tem três substâncias muito importantes para a saúde dos olhos. Uma delas é a zeaxantina, a outra é a astaxantina e a luteína. Essas substâncias são primordiais para que se tenha uma saúde nos olhos. E que é o único alimento que tem todas elas e é perfeita para a saúde dos olhos, é o nosso querido ovo. Comer ovos todos os dias, um ovo, 2 ovos, né, a depender aí do biotipo daquele organismo, vai ser muito importante para a gente prevenir em matéria de suplementação vitamínica, tudo que a saúde dos nossos olhos precisa, né? Entre os outros alimentos, também tem aí outras fontes muito importantes, mas o ovo ele é completo para a saúde dos olhos, inclusive na prevenção de doenças maculares. Agora, um dado muito importante, Flaviano, é entender que doenças como glaucoma, né, que é uma doença que acomete muitas pessoas hoje em dia, mais ainda, os números mostram que cresceu muito esse tipo de problema, e outras doenças degenerativas dos olhos se dá muitas vezes pelo excesso de ingestão de açúcares e de carboidratos simples. Então, hoje, a sociedade vem aumentando muito o consumo desse tipo de alimento, o que pode prejudicar e muito aí a saúde dos nossos olhos. Então, reduzir os açúcares e os carboidratos simples é um caminho para ter mais saúde dos olhos, comer mais ovos e cenoura e também outras verduras, legumes e frutas pode beneficiar os olhos. E agora uma dica super especial,
para você fazer ali de vez em quando, né? Existem algumas plantas medicinais que podem favorecer a regeneração desses tecidos dos nossos olhos, até mesmo de pequenas lesões. É o caso da planta camomila. Se você preparar um chá de camomila, que o modo de preparo é o mesmo que se faz para tomar o chá de camomila. A média é 1 colher de chá da erva desidratada para 250 ml de água. Aí põe a água quente fervente sobre a erva, tampa, espera esfriar e depois de esfriar você coa e vai pegar um pouquinho desse chá e vai lavar o rosto, vai lavar os olhos como se lava pela manhã quando acordamos. Aí você joga o chá de camomila sobre os olhos fechados e pisca. Pisca algumas vezes, esse chá vai adentrar os olhos. Ele é muito importante para fazer uma limpeza, uma asepsia e uma regeneração dos tecidos dos olhos. Então a camomila é uma estratégia legal. Outra planta muito legal para esse mesmo problema ou para regenerar os tecidos dos olhos é a calêndula. Você pode fazer o banho com os olhos com a camomila ou com a calêndula. E algumas doenças de vírus, né, doenças virais, nós temos aí muitas doenças que acometem os nossos olhos. A conjuntivite é a mais conhecida delas. Você pode usar ainda o chá de cavalinha, é uma outra planta maravilhosa. Faz o chá de cavalinha, faz o banho 2, 3, 4 vezes ao dia e se for uma doença viral, ela será combatida muito rapidamente com essas plantas. A camomila também é antiviral, a calêndula também é antiviral e são antibióticos naturais, analgésicos. Se você está com dolorimento nos olhos por qualquer lesão, chá de calêndula, o banho de chá de calêndula, o banho de chá de camomila pode diminuir essa lesão. E fazer aí uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, o banho com o chá de camomila pode preservar muitos problemas dos nossos olhos. Olha que dica legal para você que está ligado aí na TV Candidez, né? Eu queria até aproveitar o Ramon para trazer essa informação também, porque está ligado a esse tema, né? A questão do açúcar interfere, ô Ramon, porque a gente vê sempre falando que as pessoas diabéticas têm propensão de ter problemas relacionados à oftalmologia, né? Então interfere, né, a questão do controle do açúcar? Muito, viu, Flaviana? É importante você tocar no assunto, porque hoje, né, a gente fala só para a gente associar que a diabetes é o açúcar no sangue, o glaucoma é o açúcar nos olhos, né? O Alzheimer, o açúcar no cérebro. Então, o açúcar ou o excesso dele, né? E também tudo que se converte em açúcar facilmente, como é o caso dos carboidratos simples, dos farináceos, as massas, pode prejudicar muito a saúde dos olhos. Tá? A gente tem que estar muito atento a isso, e não só dos olhos, mas a saúde como um todo. Então, reduzir a ingestão de açúcares, reduzir a ingestão de carboidratos simples é um caminho muito interessante. A pessoa não precisa tirar se não tiver uma necessidade especial, mas ela tem que trabalhar para reduzir, para evitar esses tipos de problemas. O telefone fica sempre disponível, né, para participação do telespectador, 99326228, 99326228. Está aí na tela também os contatos do Ramon, que está sempre disponível para atender todo mundo. Vou registrar a pergunta da Cristina Sanches. Muito obrigado, viu, Cristina? Ela quer saber o seguinte, Ramon, se aumentar o consumo de peixe é bom por causa do ômega 3. Ah, legal. Cristina, um abraço, viu? Obrigado pela pergunta, pela participação. Ômega 3 é um tipo de gordura saudável que é imprescindível para toda a nossa saúde, inclusive para a saúde dos olhos. Então, a sua pergunta é muito pertinente, Cristina. Por quê? Porque hoje estudos mostram que um grande percentual de demências na terceira idade, né, a partir dos 60 anos, é por falta de gordura boa. O nosso cérebro é 75% de gordura. E se nós não fornecemos gorduras boas para o nosso corpo, o nosso cérebro pode ter um déficit de gorduras, onde pode prejudicá-lo, trazendo, por exemplo, demências. Mas as gorduras boas não são só boas para o cérebro, são boas para o coração, são boas para as nossas veias e artérias, ajuda a fortalecer o nosso coração, ajuda a limpar as nossas veias e artérias. Apesar de nós entendermos que as gorduras obstruem as veias e artérias, mas são as gorduras ruins, as gorduras trans, as gorduras hidrogenadas é que obstruem as nossas veias e artérias. As gorduras boas, como o ômega 3, por exemplo, são gorduras que ajudam na desobstrução e melhorar a saúde como um todo. Quero registrar também a mensagem da Fátima, lá do bairro Conjunto Nilda Barros, né? Ela quer saber o seguinte, se o fumo, né, o tabaco, aumenta os riscos, né, de problemas relacionados à visão. Ah, sim, Fátima, obrigado pela participação, pergunta, um abraço para você. Pergunta importante, viu? Que na verdade o tabagismo, né, ele está cada vez mais sendo estudado, né? E com isso
O que já era muito ruim continua ficando pior. O tabagismo prejudica muito a nossa saúde, a saúde dos olhos, né? Olha só, além de contaminar os nossos olhos por dentro, quando a gente está ingerindo ali a fumaça, né? Por fora, né? Aquela fumaça nos nossos olhos também prejudica a saúde dos olhos, por exemplo, que é o tema de hoje, mas não só falando nisso, né? Acontece uma oxidação do sangue muito alta, que pode predispor o organismo a ter qualquer tipo de câncer, por exemplo, né? E principalmente, obviamente, o câncer de pulmão, aí o enfisema pulmonar, por exemplo. Mas podemos criar diversos fatores que vão enfraquecer o nosso organismo, diminuir as absorções de vitaminas e minerais, enfim. O tabagismo é realmente muito prejudicial à saúde e devemos lutar e, se caso precisar, procurar ajuda para se ver livre aí desse vício. E eu tenho a mensagem também do Ricardo, lá do Porto Velho. Obrigado, viu, Ricardo? O que podemos tomar para amenizar os efeitos da ansiedade? Ricardo, um abraço, viu? Um abraço para todo mundo do Porto Velho. Então, a ansiedade aí, chamada de mal do século, né? Eu tenho tratado disso e a gente falou sobre isso na última participação nossa aqui no programa, a importância de nós entendermos dos 3 pilares aí da parte da saúde emocional, que engloba a ansiedade. Então, uma coisa que muitas pessoas desprezam ou simplesmente não sabem, ignoram, é que falta de alguns nutrientes, como por exemplo o magnésio. Quem está com falta de magnésio no corpo pode desenvolver uma ansiedade. Então, a falta de magnésio, a falta da vitamina D, a falta aí das vitaminas do complexo B, especialmente B9 e B12, por exemplo, podem fazer com que a gente aumente muito aí as ansiedades, e no caso das vitaminas do complexo B, até depressões. Então é importante a gente suplementar o nosso organismo. Primeiro, comer bem, se alimentar adequadamente, mas se for preciso, procurar um profissional da área de saúde, um nutricionista, um médico ou nós naturopatas, para que você faça esse balanço dos nutrientes necessários. Segundo pilar é a parte de modulação hormonal. Às vezes, por baixa de um hormônio, o hormônio da alegria, por exemplo, a dopamina, a serotonina, a dopamina, que é o hormônio do prazer, a própria melatonina, hormônio do relaxamento e do sono, a desconfiguração desses hormônios pode também resultar aí em ansiedades. Então, o ideal é procurar aí um profissional para te orientar. Mas eu não deixo de dar dicas boas, né? Eu falei ainda há pouco do camomila para o banho dos olhos, para a saúde deles, né? Mas a camomila é uma estratégia maravilhosa para o controle das ansiedades. A lavanda é outra planta maravilhosa para isso. A melissa também é boa. As folhas do maracujá, uma planta, né? Uma árvore maravilhosa, linda, que é a eritrina mulungu, também é outra planta maravilhosa para o controle de ansiedade. Temos aí a alfavaca, o capim-cidreira, a falsa erva cidreira, que é a lípia alba, enfim, nós temos uma infinidade de plantas que, usadas devidamente, podem ajudar muito nas ansiedades.